Nós vamos falar hoje, tá? Então quero dizer a todos vocês sejam muito bem-vindos. Deus abençoe suas vidas. Que essa seja uma palavra que possa ativar seu coração, levar você a viver de fato esse princípio que o Pai eterno, que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele estabeleceu em nossas vidas. E esse é o princípio da resiliência. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, porque nesses dias, mais do que nunca, precisamos resgatar, ativar esse potencial chamado resiliência. Tá? Essa não é uma palavra nova, isso não é algo novo, embora para muitos é um termo que talvez você começou a ouvir agora, na última década para cá, mas esse é um termo que existe desde a fundação do mundo. Deus ele plantou no homem esse princípio, tá? E a gente vai entender isso aqui pela palavra, e você precisa resgatar esse potencial resiliente. E já vou explicar a você o que é ser resiliente, tá? Mas eu quero já aquecer seu coração para que você esteja disposto a entender isso e a pôr em prática. Porque tudo aquilo que a gente está aqui ministrando ao longo dessa série, essa é a segunda parte dessa série, é de suma importância que você viva isso na prática. Não, sabe, o conhecimento sem a prática, ele é só conhecimento. Então, se formos colocar na balança alguém que sabe muito com alguém que não sabe nada, alguém que sabe muito e não faz com alguém que não sabe nada, a balança vai ficar equilibrada, porque não adianta saber e não fazer. Saber e não fazer é igual a não saber nada. Então vamos falar hoje sobre resiliência, ok? Vamos lá, vamos orar, amém? Senhor, obrigado por esse dia, por esse tempo aqui tão precioso que o Senhor nos concede. Mais uma vez, Espírito Santo, fica à vontade. Por isso a Ti rendemos graças, nós ativamos a nossa identidade, renovamos nosso propósito, e toda a dependência que temos está no Senhor. Por isso, Senhor, nos ensina a sermos resilientes em tempos de crise, em tempos de tamanhas adversidades, desafios, que possamos, Senhor Deus, acessar esse potencial que está dentro de nós, a resiliência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro eu quero te dar a definição. O que é resiliência? Então, o dicionário diz o seguinte: resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Trazendo para um sentido figurado, resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Isso aqui é o dicionário que traz essa aplicação. Então, como eu falei, a resiliência não é um termo novo, não é um princípio novo, é um princípio que foi estabelecido desde a criação, e ao homem foi dado. Tudo aquilo que Deus criou, tudo que você vê hoje, tá, que foi criado, o plástico, tudo isso já existiu. Deus criou todas as coisas. O elástico, existem materiais que são materiais resilientes, que são, como eu acabei de definir, que são aqueles que apresentam, né, a capacidade de retornar à sua forma original após serem submetidos a algum tipo de impacto, de algum tipo de pressão, após terem sido submetidos a alguma deformação, e então ele consegue voltar. Quando você pega, por exemplo, você que talvez calça uma sandália havaiana, ao dobrar aquela sandália, ao soltar, você vai perceber que o material dela vai permitir que ela volte para o seu estado. Isso é resiliência. Então, trazendo para um conceito figurado, um conceito humano e até mesmo cristão, a resiliência cristã, né, a gente vai entender o que isso significa. Então, ser resiliente é ser capaz de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, ok? E superar obstáculos, tá? Ou resistir à pressão de situações adversas. Dá uma paradinha aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, ser resiliente é você ter o potencial, a capacidade de se reerguer em momento de dificuldade. Eu costumo dizer que resiliência é a capacidade de se reconstruir, de se adaptar às situações. Apesar de sofrer todo o impacto que as circunstâncias possam imprimir na sua vida, ainda assim desenvolveu a capacidade de se adaptar àquilo e de manter a essência. Porque todo material resiliente, apesar dele sofrer algum tipo de pressão, de deformação, ele continua sendo aquele material, ele não muda a sua essência. E nós precisamos entender e resgatar dentro de nós esse potencial, porque muitas pessoas, às vezes, elas caminham, elas agem como se elas não tivessem a capacidade de suportar tal pressão, tal situação da sua vida.
Mas o problema delas pensarem assim é porque elas desde cedo elas são ensinadas que toda situação de dificuldade, sabe, que foge do seu controle, aquilo revela uma fraqueza, revela uma incapacidade, revela, sabe, um erro, uma falha, uma falta de merecimento, e as pessoas entram, sabe, num sentimento de vitimismo, de incapacidade, e então elas não conseguem suportar, superar. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não tem a ver com quanto você conquista, tem a ver com quanto você suporta, e essa característica de suportar vem de uma resiliência espiritual em Deus, de uma resiliência, uma capacidade de suportar a pressão, de suportar as adversidades. A igreja foi forjada no princípio da resiliência, a igreja surgiu no poder da resiliência, uma resiliência vinda do Espírito sobre ela. Porque homens que foram capazes de negar a Jesus, como Pedro, antes, sabe, do recebimento do Espírito Santo, agora estavam dispostos a ir além de qualquer que fosse, sabe, o entrave, a perseguição, as palavras, sabe, de condenação e até mesmo a morte iminente. Homens que depois de uma sessão de açoites, de castigos, saíam dali, sabe, reestruturados para continuar a fazer aquilo ao qual eles haviam sido estabelecidos. Os caras que passavam por um processo, sabe, de deformação literal, de açoite, de espancamento, de ultraje emocional, sabe, de uma pressão em todas as esferas do seu ser, eles vivenciavam aquele nível de pressão, mas eles saíam daquele lugar firmes para continuar, ou seja, eles sentiam pressão, eles sofriam deformação, mas eles voltavam ao seu estado original para continuar botando pressão na terra e fazendo o reino de Deus ser conhecido e espalhado por onde quer que eles iam. Então, ser resiliente é ser capaz de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou até mesmo resistir à pressão que as circunstâncias possam colocar sobre a sua vida. Então, trazendo para um conceito cristão, resiliência cristã é o seguinte: é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. É a capacidade de se manter firme. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala. Ele pode tremer, ele pode sentir alguma deformidade, pode vir sobre a vida, sobre ele, mas ele permanece, permanecer firmes. Jesus falou: filhinhos, sabe, vocês vão passar por situações bem difíceis, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando assim: olha, vocês vão sentir a pressão do mundo, vocês vão sentir a pressão, sabe, de muitas coisas sobre a vida de vocês, mas tem de bom ânimo, porque vocês têm a capacidade de suportar tudo isso. Isso é resiliência, isso é capacidade de suportar, de se manter firme diante das adversidades. Então, resiliência é a sua capacidade de elasticidade. Okay? É a sua capacidade de elasticidade diante dos desafios da vida. Você até dobra, mas você volta para o lugar. Você até, sabe, se curva diante de algumas situações, mas você logo, sabe, ergue, porque é o princípio que está dentro de você, a capacidade de se erguer mesmo nos dias mais difíceis, é a capacidade de você, sabe, mesmo em meio a maior que seja a pressão, conseguir se reerguer diante daquela situação, se readaptar àquela situação e então continuar prosseguindo. Então, esse conceito ele é muito útil para a nossa vida. Esse é um princípio extremamente útil para a nossa realidade. Por quê? Porque muitas vezes nós somos surpreendidos por situações difíceis, somos surpreendidos por imprevistos, somos surpreendidos por sofrimentos inesperados. Quem estava esperando, querido, agora uma pandemia como essa? Quem estava esperando um vírus que viesse, sabe, mudar nosso, eu vou dizer assim, nosso ecossistema? Porque o coronavírus veio mudar o ecossistema. Não estou falando apenas do ecossistema natural, estou falando do ecossistema social, financeiro, emocional, espiritual de uma geração. O coronavírus veio e ninguém estava esperando isso, todo mundo estava nas suas rotinas, no seu comodismo, nos seus projetos, na sua vida, e de repente vem um vírus, tá, e muda todo um cenário. Quem estava esperando por isso? Pior que nessa situação, há muitas pessoas que, por não entenderem e não acessarem esse princípio que está dentro delas, da resiliência, elas simplesmente vão se atrofiando, vão quebrando, porque elas são rígidas, elas não conseguem, sabe, se adaptar à situação, elas são tão rígidas que a rigidez torna elas quebráveis. Mas aqueles que são resilientes, eles possuem a propriedade de elasticidade, eles sofrem um pouco a pressão, mas eles permanecem se adaptando aos momentos, à realidade a qual ele está sendo ali colocado. Então, a vida ela vem e bate,
dói, eu sei, machuca, a gente sangra por dentro e as lágrimas rolam por fora. Mas aí que está o conceito da resiliência, é a capacidade de você permanecer firme, de você permanecer constante, tá? Então, volta e meia, forças são aplicadas contra nós, sabe? Forças vêm direto contra a nossa vida, sabe? Tentando nos tirar uma notícia, uma pessoa, sabe? Uma frustração, uma pandemia como essa, um desemprego e por aí vai. Decepções, relacionamentos mal, sabe? Resolvidos. E então uma série de situações vão acontecendo na nossa vida e que vão exigindo de nós uma ação de se adaptar àquela realidade. Quando a gente se torna rígido, quando a gente se torna, sabe, não acessa esse princípio da resiliência, a gente se torna alguém rígido, alguém difícil de mudança. Não existe crescimento sem mudança, não existe evolução, sabe, sem mudança. Não existe transformação sem mudança. E a mudança ela começa primeiro aqui, na mentalidade. Por isso a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, Paulo declara que não devemos nos conformar com este século, mas nos transformar pela renovação do vosso entendimento. Isso está implícito dentro desse texto, dentro dessa declaração de Paulo, o princípio da resiliência. Olha, não se amolde esse padrão, mas busque se amoldar a um padrão celestial. Você não tem que se conformar com esse tempo, mas você pode se adaptar dentro de uma perspectiva de Deus e então ser um agente de transformação onde você está. A resiliência. A resiliência é um princípio que Deus colocou dentro de você, mas às vezes você está tão rígido, está tão, rígido que você está quebrando, está trincando a estrutura, está rachando, a sua estrutura e você pode em qualquer momento quebrar. Mas se você for resiliente, você vai até sentir o impacto, você vai sentir até a pressão sobre a sua vida, mas você vai continuar firme, porque você tem essa capacidade dentro de você. Muitas pessoas olham para algumas circunstâncias e olham para elas de uma forma com o olhar de alguém rígido, ou seja, é intransponível, é insuperável, é difícil de resolver, então vamos entregar os pontos. Mas alguém resiliente, ele olha para a situação e fala assim, olha, está difícil, mas ainda assim eu vou permanecer firme. Eu quero ler com você um texto para a gente elucidar de forma muito bem clara esse princípio que está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Sabe, meu irmão, há uma grande certeza que nós podemos ter na vida, é que tudo muda. Existe uma certeza que nos assiste todos os dias, e você precisa sempre lembrar disso. Tudo muda. Então a resiliência te traz essa perspectiva de você entender que a toda situação, qualquer que seja ela tende a mudar. Então não tem por que a gente se submeter a uma realidade e ser rígido como se aquilo não pudesse ser mudado ou transformado. Porque tudo passa. A palavra do Senhor diz que tudo passa, mas as suas misericórdias permanecem. As coisas, nós não podemos olhar ela com um caráter eterno, pois eterno é Deus,
tá? E nós nele. Mas todas as outras coisas, elas são passageiras. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando olhamos com um caráter de rigidez, sem o princípio da resiliência para as circunstâncias ao nosso redor, nós temos a tendência de simplesmente parar diante dela, porque parece intransponível, invencível. Mas quando eu ativo dentro de mim esse princípio da resiliência, eu vou ser tipo daquela pessoa que ainda que todos se levantem contra mim, eu ainda vou permanecer em direção ao alvo. Sabe? Daqueles que vão declarar que 10 mil podem cair à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas ele permanece de pé porque ele consegue sempre enxergar, sabe, a possibilidade de transformação. Quando você olha para um cenário como se aquilo não pudesse ser modificado, você está anulando o seu poder de resiliência. Quando você olha para algum cenário que, sabe, parece intransponível, sabe, não tem como resolver, então você está anulando o seu poder de resiliência. A grande pergunta é a seguinte: de onde vem nosso poder de resiliência? Antes de eu te revelar de onde vem nosso poder de resiliência, deixa eu te contar algo, um dado aqui interessante. Você sabia que a Torre Eiffel, ela foi construída para durar apenas 20 anos? Isso. Mas ela já dura por muito tempo. E quando ela foi construída, né, o construtor, a pessoa que idealizou, ele criou a torre e ele propositadamente ele colocou a torre ali e ele colocou uma folga proposital. Por quê? Porque no tempo de calor, no verão, em tempos de de temperaturas altas, o ferro ele dilata. E se a torre não tivesse essa folga, essa capacidade de se adaptar a uma mudança de temperatura, a qual levava a sua estrutura a uma dilatação, então ela facilmente ruiria, ela cairia, de fato ela não permaneceria de pé. Mas por conta desse ato premeditado e proposital e estratégico, a torre ela dilata o necessário no tempo de calor e ela permanece de pé. Você sabia disso? A minha pergunta para você é: e você? Como é que você se mantém diante dos dias de grande temperatura na sua vida? Como é que você reage às grandes temperaturas, às grandes mudanças, da sua vida? Como é que você tem reagido? Entenda que Deus, ele criou você e propositadamente, estrategicamente, Deus colocou dentro de você um princípio chamado resiliência, para que nos dias de temperatura alta, nos dias de dificuldade, a sua estrutura pudesse se adaptar à situação. Que a sua estrutura pudesse se adaptar ao momento, para que então você não viesse a ruir e permanecer de pé. Então, entenda uma coisa: Deus ele implantou em você essa capacidade. Então, de onde vem essa capacidade? De onde vem essa capacidade de ser resiliente? Dele. Olha o que Paulo fala no capítulo anterior de Coríntios. Nós lemos capítulo 4, 2 Coríntios, eu vou ler agora o capítulo 3, verso 4 e 5. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacidade, nossa capacitação vem de Deus. Então, a nossa capacitação vem do Senhor. Entenda que nele você tem toda a estrutura para permanecer de pé. Nele você tem a estrutura de se adaptar aos processos. Se você fazer um paralelo na Bíblia em relação a esse princípio, nos grandes homens que Deus usou, você vai encontrar neles esse princípio, você vai encontrar neles essa capacitação. Você vai encontrar, por exemplo, um homem chamado José, que diante de tanta adversidade que ele viveu, foi um cara que permaneceu firme. Ele se adaptou em cada momento que ele foi colocado ali. Ele não pediu para passar por aquilo, ele não pediu para ter aquele sonho, mas Deus colocou dentro dele um sonho e dentro dele a capacidade de perseguir esse sonho independente do cenário que ele fosse enfrentar. A verdade é que José ele se adaptou a um poço, José se adaptou a uma casa como, o governante de uma casa, se adaptou até mesmo quando ele foi injustiçado e ele foi tendo a sua imagem denegrida. José ele se adaptou a um calabouço, a uma prisão, e em todos esses lugares José ele teve sempre uma preeminência, ou seja, ele teve sempre uma posição de destaque, porque foi alguém que soube se adaptar até nos momentos de adversidade. O problema é que nós queremos às vezes curtir apenas os momentos de júbilo, de alegria, de resultados, como se nós fôssemos configurados apenas para esses momentos, mas você foi configurado para resistir no dia mau.
Você foi configurado em Deus para resistir nos dias mais difíceis da sua vida. E Deus colocou em você esse princípio. Por isso Paulo fala, não que sejamos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, pois essa capacitação vem de Deus. Então não faz sentido você querer viver apenas o bônus e você não entender que dentro dos momentos de ônus você tem o potencial em Deus de permanecer firme, ok? Então entenda isso e desfrute dessa realidade, desfrute dessa verdade. Eu falei aqui de José, que pelo princípio da resiliência ele se adaptou a cada momento que ele passou. Mas se você pegar vários outros, você vai encontrar esse mesmo princípio sendo ali estabelecido. Moisés, Daniel, o que falar de Daniel? Um cara que foi tirado da sua terra, do seu povo, da sua origem, da sua nação, foi levado como escravo, sabe, para uma terra promíscua, para uma terra, sabe, idólatra, para uma cultura totalmente diferente da dele. E Daniel ali, pelo princípio da resiliência, um homem resiliente, um jovem resiliente, ali ele se adaptou àquele lugar e ele encontrou um lugar de destaque. Por quê? Porque todos aqueles que entendem que são capazes de suportar as adversidades, essas pessoas sempre alcançam um lugar de destaque, não de fama, mas de referencial. Entenda que tudo aquilo que você consegue suportar, superar, é aquilo que vai te erguer, sabe, diante de muitas pessoas. Então, aonde você suporta é aonde você alcança a autoridade. Quando Daniel ele suportou, sabe, toda a situação, ele foi resiliente. Até na cova dos leões, Daniel foi resiliente. Até na cova dos leões, Daniel estava ali, sabe, se adaptando ao cenário. E o que aconteceu é que, no final daquele momento todo, Daniel ele foi colocado como, sabe, um lugar de autoridade. Porque as pessoas estão só esperando você cair. Mas se você permanece de pé, elas vão olhar com outro olhar para você. As pessoas estão esperando você cair, sabe? Nem todo mundo, querido, quer ver o seu sucesso. As pessoas às vezes só querem ver você bem, mas só que não tão bem quanto elas, não mais bem do que elas. E então as pessoas estão às vezes esperando só você cair, mas quando o vento bate, você continua de pé, as pessoas vão olhar para você diferente, elas vão ver, olha, esse aí, essa aí tem algo diferente, porque na maioria das pessoas tem caído e ele permaneceu de pé. Muitas pessoas vêm para Cristo, elas vem com uma história, uma bagagem, sabe, muito difícil, uma bagagem, um histórico, sabe, pesado. As pessoas falam, aquele ali é só mais um tempo ali vai ser passageiro, ali ele vai durar um ano, vai durar um mês, vai durar, sabe? Não, ali vai. E as pessoas estão esperando só você cair. Mas só que Deus colocou em você esse princípio, Deus colocou essa capacidade em você de resiliência, de suportar, de permanecer, de se adaptar às circunstâncias mais adversas. E então você vai alcançar autoridade no momento que você superar isso, porque tudo passa. Esse momento passa, a cova de leões passou, a cisterna de José passou, sabe, a afronta que ele recebeu, aquela palavra, aquela injustiça que ele sofreu passou, sabe, a prisão passou. E o que foi que ele colheu? Ele colheu um trono, ele colheu, sabe, uma autoridade sobre a nação mais poderosa da época. Entenda que toda vez que você supera, sabe, a sua dificuldade, você alcança autoridade. E você tem dentro da sua vida, você tem no seu código genético espiritual o potencial, o princípio da resiliência. Você vai sentir, você vai sofrer. Às vezes as pessoas acham que vir para o Evangelho significa que é um mar de rosas, tudo vai mudar, vai ser sempre maravilhas, então não vai ter a ausência de toda dor, a ausência de todo sacrifício, dificuldade. Não é assim. O que tem é que as coisas elas podem até, sabe, elas vão melhorar, sem dúvida, mas nós vamos ser, sabe, ainda assim desafiados por muitas coisas, porque o mundo jaz no maligno e nós precisamos entender que adversidades vão surgir. Então perfeição é só na glória, né? Perfeição é só lá, depois do fim. Mas nós vamos ter aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, tá bom, Arlen, eu entendi, eu quero ativar esse princípio dentro da minha vida, tá? No meu comportamento, na minha fé, na minha ação. Como eu posso ser resiliente? Eu vou te dar aqui alguns princípios, algumas chaves para você, a partir de hoje, começar a pôr em prática, tá certo? Eu quero que você que está aí ouvindo, está aí assistindo, se isso está fazendo sentido para você, coloca aí no coraçãozinho aí, bota bastante coraçãozinho aí, dá um aceno, se manifeste, fala alguma coisa aí, amém?
Vamos lá. Como ativar a resiliência? Primeira coisa, não seja reativo. As pessoas, às vezes, elas agem por impulso. Na maioria das vezes, nós agimos por impulso diante das circunstâncias. Se aquela situação, ela de repente projeta um aparente cenário ou resultado que não nos agrada, o que a gente faz? A gente age no impulso, tentando resolver da nossa forma. E então, muitas vezes, a gente quebra a cara. Ou às vezes, quando alguém fala algo que você não gostaria de ouvir, você logo retruca, logo devolve, né? Alguém te passa, né, uma batata e você devolve para ela. Sabe aquele jogo do passa-repassa? Ele fala e você devolve. Sabe a pessoa impulsiva, a pessoa que não consegue, sabe, se adaptar à situação, estar por cima da situação. Você não sai por cima quando você debate. A palavra do Senhor diz em Provérbios que até o louco passa por sábio quando ele está em silêncio. Então, às vezes, nós agimos, as pessoas agem por impulso, então não seja impulsivo, tá? Pois isso pode acabar levando a você a uma derrota, a um lugar de tristeza, de resultados frustrantes. Não seja impulsivo. Eu costumo dizer que em vez de você ser reativo, você precisa ser proativo, você precisa estar sempre à frente, sempre, sabe, projetando e se antecipando às situações que podem acontecer. E isso fala de ser resiliente. Você perde muita energia quando você entra, sabe, nessa brincadeira de passo-repassa, de toma lá da cá. E então você perde a resiliência, a capacidade de observar a situação e se adaptar a ela. Tá? Não é que você vai fazer o que a situação pede, é você estar por cima. Porque quando você consegue ter esse autocontrole, esse governo, esse autogoverno, então você dita a atitude, não é movido, não é impulsionado, sabe, por fazer, sabe, o que vem na teia. Então você age com sabedoria. Então não seja alguém impulsivo, tá? Não reaja às circunstâncias, seja sóbrio, tome o controle e faça de uma forma inteligente. A segunda coisa, tenha o poder da flexibilidade e elasticidade. Você precisa ser alguém, sai da rigidez. As pessoas tão rígidas, como eu falei, são pessoas mais propícias a quebrar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, pessoas que não se permitem, sabe, mudança. Então as coisas mudam e eu preciso entrar no fluxo. Quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas falam assim, pais, por exemplo, na minha época, a criança assim, tinha que levar pomada. Na minha época era assim, e externa isso. Olha, o mundo mudou. E o mundo mudou, nós precisamos adaptar. Existem coisas, por exemplo, princípios não mudam. O evangelho não muda. Mas a forma como nós entregamos o evangelho hoje precisa ser adaptada. Digamos que uma pessoa, um ministro, você aí que tem um grande potencial em Deus para comunicar o reino, para falar do amor de Deus, falar daquilo que você tem vivenciado. Se você é alguém rígido e acha que a internet é coisa do diabo, que a internet não é um veículo, sabe, que deveríamos usar, que deve ser sempre a moda antiga, sabe, no templo, sabe, sempre presencialmente, olho no olho. Claro, isso é necessário, mas se você não se adapta a esse tempo, você morre. Você morre porque você quebra. Você é rígido demais. Você precisa ser flexível para algumas coisas, mantendo sempre como base de conduta os princípios, ok? Abandone as crenças e viva os princípios de Deus. Então seja flexível. Sempre que alguém te atacar, deixa o outro falar, sabe? Deixa ele soltar todo o armamento dele. Não vá na mesma onda, não vá, sabe? Não fique, sabe, na mesma embate. Seja alguém mais sábio, age em silêncio, se adapte de forma sábia às situações e não vá no mesmo fluxo da maioria, ok? Então ser resiliente é aguentar a pressão. Ser resiliente é aguentar a pressão. E para isso é necessário você ter força mental, é você ter autogestão, autogoverno. E então você não se deixar levar. Então você dita, você se molda àquela situação de forma inteligente. Então toda estrutura rígida ela se quebra com mais facilidade. Terceiro ponto que você precisa entender para ativar a resiliência na sua vida. Não dependa das pessoas. Nesse ponto eu quero me deter um pouquinho mais. Às vezes nós nos tornamos escravos emocionais de tanta gente, dependemos da opinião, dependemos de um elogio.
Mas eu tenho aprendido, e eu aprendi na prática, que quem depende de elogio, quem vive de elogio, morre por críticas. Porque no mesmo passo que você está aberto para os elogios, você também está aberto para as críticas. E então as críticas, elas vêm com um poder nocivo para te desestabilizar. Mas se você não vive por elogios, você não vai morrer por críticas. O elogio é apenas um bônus ao qual você agradece e transfere para o Senhor. As críticas, ela vem e você simplesmente não recebe, porque elas não glorificam a Deus, então não faz parte de você. E preste atenção em algo, sempre que alguém te critica, a crítica tem mais a ver com ela do que com você. Então, quando pessoas dependem das outras, essas pessoas, elas não vão, desenvolver um princípio da resiliência. Então, os resilientes, eles aprendem o tempo todo, eles não dependem das pessoas, de uma opinião, de um conselho, eles não dependem, sabe? Então, eu aprendi que opinião é uma mercadoria barata, que quem dá não está comprometido com o resultado final. Então, você não tem que depender da opinião, a não ser que você queira a opinião de alguém. Tá? E cuidado com quem você pede opinião e conselho. Então, nem quem diz, eu quero te dar um conselho. Não, se você pode ouvir, mas você vai reter aquilo que faz sentido para você. E às vezes o que nós vemos são pessoas emocionalmente dependentes das outras. Você precisa buscar, tá, a sua dependência em Deus e não depender da opinião e do que as pessoas pensam ao seu respeito. Porque senão você não vai viver, você não consegue prosperar na vida. Você precisa encontrar a sua identidade, a sua essência em Deus e então conduzir a sua vida, as suas decisões, o seu propósito, os seus relacionamentos, a tudo aquilo que Deus confiar nas suas mãos, ok? Então seja alguém que não dependa das pessoas, não dependa do que elas tenham a dizer, não viva, escravo do que fulano pensa, ciclano vai dizer. Seja alguém dependente de Deus sempre na sua vida, para que você não fique, à mercê da opinião dos outros. Então a única certeza que nós temos na vida é que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então por isso você precisa permanecer firme, ser resiliente. Então quem não gosta de mudança não vai experimentar crescimento. Quem não gosta de mudança não experimenta crescimento. Nosso Deus é um Deus dinâmico. Deus é um Deus em movimento. Tudo que Deus criou, observe a natureza, observa tudo que Deus criou. Deus criou em movimento. Os rios estão em movimento, as árvores estão em movimento, o vento está em movimento, a terra está em movimento, tudo está em movimento. E às vezes você está parado, rígido. Quem para o movimento, pega essa frase no seu coração, quem para o movimento vira monumento. Quem para o movimento vira monumento. Então você precisa estar em movimento, resiliente. Isso é o princípio da resiliência. Está em movimento. Quem para o movimento vira monumento. O que é que um monumento é? Rígido. O monumento é algo rígido, parado, estático, na inércia. Então você precisa entender algo, que quem mais se move aumenta a chance de não morrer. Quem mais se move aumenta a chance de não morrer. E quanto mais parado você estiver, mais suscetível a qualquer tipo de ataque, a decadência, ao sofrimento, à depressão, porque o movimento ele vai sempre levar você a novas experiências, e é isso que a resiliência ela vai te promover a você sempre buscar coisas novas e nunca se deixar parar por nenhuma situação. Você vai sempre se adaptar, você sempre vai conseguir absorver as coisas positivas de cada momento e usar ao seu favor. O resiliente ele tem a capacidade de fazer algo que eu aprendi, uma técnica chamada CCC, captar, converter e canalizar emoções e energias. As circunstâncias de um resiliente, por exemplo, um resiliente diante de vamos supor, vou criar aqui uma ideia aqui, uma suposição de um cenário. Imagina que, por exemplo, agora, vou usar o cenário da pandemia. A pandemia instalou, todo mundo em casa. Aquela pessoa que estava, de repente, para empreender algo físico, ela sabe, em desespero. E agora, o que a gente vai fazer? O rígido, ele vai entrar em quê? Em desespero. E agora, o que a gente vai fazer? Vou demitir todo mundo, não vai dar certo, vai falir, porque a gente está tudo fechado. Mas o resiliente, o que ele faz? Ele pega o momento e ele consegue, de uma forma de autogoverno e de equilíbrio, ele começa agora a olhar, sabe o que ele pode usar aquilo ao seu favor. Ele usa aquilo ao seu favor, ele capta a energia
ele converte a energia e ele canaliza a energia para uma nova possibilidade. Ele não é rígido, ele não está preso em uma situação e ele entende, isso vai passar. O que eu preciso fazer agora é saber como eu vou passar por esse momento, porque tudo vai passar e você precisa permanecer, ok? Você precisa permanecer. Então você sempre vai ganhar força naquilo que você é resiliente. Naquilo que você tem um potencial de suportar, de permanecer firme, você vai sair muito mais forte dessa situação. Você vai sair muito mais forte, muito mais engajado, muito mais confiante, porque resultados curam. E a resiliência, ela é a capacidade de nos levar a resultados. Tá? A resultados. E isso vai gerar em você autoridade, segurança, confiança para continuar e não desistir. Esse é um princípio que Deus colocou dentro de você. Quando Adão pecou, por exemplo, Deus tirou ele do Éden, Deus falou assim, a partir de hoje você vai ter que trabalhar, você vai ter que comer do suor do seu rosto, a mulher vai sentir dor, ela paria antes, né, sem dor, ela tinha uma forma antes do pecado, depois houve outra. E o que eles precisavam fazer? Se adaptar, ou seja, eles já tinham neles essa capacidade de adaptação. Então eles nasceram e Deus deu a eles a incumbência de governar sobre todas as coisas. Eles tinham capacidade de resiliência. Quando eles saíram do lugar, Deus não removeu o princípio. O que aconteceu foi uma consequência de afastamento, de relacionamento entre o homem e Deus. Algumas consequências vieram, mas Deus não removeu os princípios que regem a criação. O homem teve agora que se adaptar a uma nova realidade. Jesus veio, nos resgatou e nos ativou para nós vivermos essa realidade que o homem às vezes que saiu e não conseguia ao longo de tantas gerações, voltar ao original. Então Jesus veio e disse, olha, vocês vão voltar ao original, ou seja, vocês sofreram tanta pressão, mas vocês têm a capacidade de voltar ao original e eu vim aqui para que isso seja potencializado em vocês. Então o que nós falamos lá no início, o que é resiliência, falando de uma forma pelo dicionário, ou seja, de materiais, é a capacidade de um material ele sofrer deformação e voltar ao estado original. Jesus veio, depois de toda a deformação que o pecado provocou no homem, Jesus veio para nos mostrar que nós podíamos voltar ao original por meio dele. Então a nossa capacidade de resiliência está em Deus, nele. Então quando nós entendemos que nós somos em Deus, nós não vamos nos submeter às pressões que o mundo tenta nos impor, mas nós vamos nos adaptar, mas vamos ter sempre a capacidade de voltar ao original, ou seja, a manter de forma predominante a nossa essência, quem nós de fato somos. Isso é resiliência, meu querido. Então eu não sei o que está passando, não sei como é que está o cenário da sua vida hoje, mas uma coisa eu sei, você tem um princípio dentro de você da resiliência e você precisa ativar isso, porque isso vai ser decisivo para, você viver o melhor que essa terra tem para te oferecer, para você viver o melhor desta terra. E isso inclui momentos de dificuldades, que embora eles possam acontecer, eles vão acontecer, você vai permanecer firme, porque você é alguém resiliente, ok? Então você vai ganhar muito mais força, quando você é resiliente. Então, os obstáculos, quem é resiliente entende que os obstáculos, eles são meio de treinamento. Entenda algo, aprenda algo. Treine na tempestade para você poder competir na chuva. Todo cenário de dificuldade, ele é um treinamento para algo menor do que você vai enfrentar. Davi, ele enfrentou um urso e um leão. E quando ele se deparou com Golias, ele estava pronto. Ele já estava pronto. Então, treine a tempestade para você poder competir na chuva. Então, os obstáculos, quem é resiliente, ele vai olhar para os obstáculos, ele vai sempre encontrar uma oportunidade de superação, de aprendizado, de crescimento. Mas quem é rígido vai olhar sempre numa única ótica. E qual é a ótica do rígido? Não vai dar certo. Aquela pessoa rígida, aquela pessoa, que não tem uma visão de resiliente, ele vai olhar para a situação e vai dizer assim, isso aqui não tem jeito. Ele vai desistir de pessoas, ele vai desistir de si mesmo, ele vai desistir de sonhos, ele vai desistir de projetos e mais projetos. Por quê? Porque ele não consegue enxergar oportunidade. Mas o resiliente, quando ele olha uma situação, um cenário, que parece um cenário totalmente desprovido dos recursos que ele precisa para aquilo dos recursos que ele acha que ele precisa para aquilo que ele quer alcançar, ele vai buscar novos recursos. Ele não se curva, ele não se rende à situação. Ele se adapta e ele supera, porque tudo passa, mas você permanece.
Então a minha pergunta para você é: como você tem correspondido às situações mais adversas da sua vida? Como é que você tem correspondido com as circunstâncias que você tem passado? As boas, eu acredito que você tem de repente tirado até de letra, ou às vezes nem tanto. Você está tão atribulado, tão desesperado por alguma coisa, que no momento que as oportunidades chegam, você nem sequer percebe. Porque você está tão rígido em algo, está tão preso em um problema, está tão preso em alguém que te falou uma palavra que você não gostou, está tão preso, tão rígido, sabe, numa frustração, em um erro que aconteceu na sua vida, que você não consegue, sabe, canalizar aquela energia ao seu favor. Está tão desesperado que continua aí, no mesmo lugar, estático, inerte, e virou um monumento. Porque quem não movimenta, quem para o movimento, vira monumento. Hoje é dia de você deixar de ser monumento e entrar no movimento. E que movimento é esse, Alan? O movimento daqueles que suportam, daqueles que permanecem firmes. Porque depois de toda uma luta, depois de toda luta, existe sempre, sabe, querido, a vitória. Não existe vitória sem luta. Você sabe disso, está cansado de saber disso. Mas por que ainda você insiste em entregar os pontos, em jogar a toalha? A luta só começou e você já quer jogar a toalha? Sério? Permanece firme, seja resiliente. Se você recebeu, né, o murro, se você recebeu a pressão, seja firme, se adapte, tá? Seja resiliente, porque aquilo vai passar, o inimigo vai, sabe, não vai resistir, é ele que não vai resistir ao seu poder de resiliência, ou seja, de permanecer firme. Sabe, querido, quando você permanece firme, sabe, Jesus ali no deserto, ele mostra um grande, sabe, esse princípio. Jesus veio como homem e no deserto ele foi tentado. Satanás de todas as formas tentou, sabe, subjugar ele. Primeiro veio a fome, a sede, veio, sabe, a sensibilidade. Depois de 40 dias sem comer, Jesus ali, e ainda vem o enviado do capeta, vem Satanás, o próprio Satanás ali encarnado, para tentar Jesus. Jesus em tudo, presta atenção, em tudo ele permaneceu firme. Até o momento em que o inimigo ele não conseguiu resistir. Presta atenção. Deixa eu falar bem perto de você. Eu gosto de falar bem perto de você, para você entender algo. No pé do ouvido. Satanás não resiste a pessoas resilientes, pois a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Resistir. Resista no dia da angústia. Resista nos dias da dificuldade. Resista no dia de crise. Resista no tempo, sabe, mais adverso que você possa passar. E o diabo vai fugir de você. Sabe, o inimigo vai fugir de você. Porque ele vai perceber que não tem como ele continuar, porque ele sabe que ele já sabe que ele é perdedor, tá? Mas ele quer fazer de conta que não é. E ele quer de repente se aparecer diante de você como um vitorioso. E é você que é o vitorioso, é você que é o resiliente, é você que é o capaz de suportar, sabe, as pressões da vida e permanecer de pé. Então você precisa resgatar isso dentro de você hoje. Eu estou aqui, sabe, dedicado a fazer você entender que você precisa hoje entender isso e se manter firme, ok? Você precisa se manter firme. E eu estou aqui para te ajudar. A minha vida tem girado em torno de ajudar pessoas, de investir em pessoas e de fazer com que elas entendam o potencial que elas carregam, porque tudo que você precisa já está aí. Ontem falamos sobre o princípio da semeadura e da colheita e eu te provei que você carrega isso. Hoje estamos falando sobre o princípio da resiliência. Estou aqui te provando que você foi forjado em Deus. Você não é menor do que ninguém, pior do que ninguém. Você é importante e valioso tanto quanto qualquer outro ser humano na face da terra. Até aqueles que estão vivendo de repente no seu maior nível de resultados da vida. Você também é alguém com todo o potencial. Porque as mesmas 24 horas que ele tem, você tem. O mesmo ar que ele respira, você respira. Sabe, querido? Então você tem todo o potencial. O Deus que dá a ele o sol também dá a você o sol. A chuva cai sobre ele, cai sobre a sua vida. Entenda que todas as oportunidades que estão sobre alguém estão sobre a sua vida. A diferença é que os resilientes fazem todo dia, mas os fracassados param na primeira tentativa de erro. Entenda que o oposto de sucesso não é fracasso. Como assim, Alan? Sim, o oposto de sucesso não é fracasso. Sabe o que é o oposto de sucesso? O oposto de sucesso é desistência. Esse é o oposto do sucesso, desistência. Fracasso faz parte, erros fazem parte. Você vai sentir a pressão em alguns momentos, vai sentir um amassadinho do lado, sabe? Uma pressão do outro, sabe? Isso pode ser na sua mente um erro, mas presta atenção, você consegue se manter firme
e não desistir, consigo, eu consigo, Arlen. Então você não é fracassado, você não é perdedor, porque perdedores são os que desistem. E se você está aqui até agora é porque você não desistiu, e isso é muito bom. Palmas para você. Então, não desista. O oposto de fracasso é desistência. Então, enquanto a vida é esperança. Se até hoje você foi alguém rígido, tá aqui a hora de você agora ativar essa sua flexibilidade, essa sua capacidade elástica, essa capacidade de você se adaptar às circunstâncias, ok? Mas manter a essência, manter a identidade, manter o alvo, manter, sabe, o que importa, tá certo? E não ser alguém rígido, alguém que não se adapta, alguém que não evolui, que não muda, que não, sabe, não se aprimora. Querido, o resiliente, ele aprende em todo o tempo. Aprenda. Quem aprende não vive dependente das coisas, das pessoas fazerem para você. Sabe, coisa ruim é viver dependente. Tem gente que é livre, mas, sabe, livre só, sabe, porque está num país que não tem nenhum tipo de escravidão, mas são pessoas escravas emocionalmente de outras, pessoas que, sabe, não entendem o seu potencial, pessoas que não buscam o seu crescimento, pessoas que estacionaram, pararam de mover e por isso viraram um movimento, ou um monumento, estátuas, pessoas paralisadas, inertes, e quem está parado permanece parado e produção nenhuma acontece, resultado nenhum acontece de quem está parado, mas quem se movimenta gera resultado. Então, o resiliente, ele busca sempre a solução nos momentos mais difíceis. Então, as pessoas que eu citei para vocês aqui, citei somente José e Daniel, mas Davi, Moisés, tá? Os profetas e o próprio Jesus. São exemplos, sabe, de pessoas, homens que, apesar de ter as suas limitações humanas, sabe, carnais, são pessoas que carregam um grande potencial, como você aprendeu ontem, de uma semente. Que uma semente, nós nunca vamos conseguir medir o potencial de uma semente. Mas ela está ali sujeito a algumas situações. A semente, ela pode ser comida, a semente, ela pode ser roubada, uma semente, ela pode ser sabotada. Como é que nós sabotamos uma semente? É não plantando ela, deixando ela em qualquer outro lugar, menos na terra. Presta atenção, não sabote a si mesmo, ok? Não desista, seja qual for a circunstância que está passando. Deus plantou em você, Deus implantou em você esse princípio da resiliência. Então, para a gente encerrar, eu quero ler aqui novamente o texto de 2 Coríntios 3, versos 4 e 5. Estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, pois nossa capacitação vem de Deus. Deus é que te capacita a você ser resiliente. Deus, ele olha para você e fala assim, olha, vamos lá. Por exemplo, Josué, Moisés morreu. Josué começou o quê? Chorar. Josué estava na dependência de Moisés. Josué não conseguia continuar porque Moisés havia morrido. Josué estava preso a Moisés. Josué estava preso a Moisés. E Deus falou assim, Josué, é o seguinte, agora é contigo, meu filho. Agora eu vou usar você. Eu sou contigo agora onde você for. Moisés morreu, levanta. Sai dessa deprê, sai dessa dependência emocional. Moisés fez o que tinha que fazer. Agora é a hora de você fazer o que você tem que fazer. Então libere as pessoas que você acha que precisa delas. Libere seu pai, libere sua mãe, libere seu cônjuge, libere seu irmão, libere as pessoas que você está se apoiando como se você dependesse da aceitação, da aprovação delas. Tá? Libere essas pessoas em nome de Jesus Cristo e ore para você, em Deus, para que você acesse esse potencial de que não é por você mesmo, nem muito menos por causa do outro, é por causa dele, é por causa de Cristo, é por causa do Senhor que te capacita a você ser alguém firme e constante diante de qualquer que seja a situação que você esteja passando. Então abandona, sabe, assina essa cardiaforria que você mesmo, sabe, está aí resistindo e libera, sabe, todas as pessoas que você se sente dependente dela,
Não, você não é dependente de ninguém, você é dependente do Senhor. Dependa única e exclusivamente do Senhor, para que então você possa ser alguém resiliente nessa geração, alguém que não se amolda, sabe? Alguém que não vive dependendo de nada, nem de coisa, nem de pessoas, mas alguém que entende e governa a sua vida debaixo da autoridade do Senhor, sendo alguém firme nessa geração. Nós precisamos de homens e mulheres resilientes nesse tempo. Nós estamos vivendo num momento muito complicado na nossa geração. Os resilientes estão prosperando, estão crescendo, estão avançando, mas os rígidos estão morrendo, perecendo. Há um dado que tem me preocupado é que o nível das doenças emocionais tem aumentado assustadoramente em vários países. No Brasil, um dado saiu de que 85% das pessoas sofrem de algum distúrbio emocional. Talvez algum de vocês aqui tenham isso. Mas a verdade é que essas pessoas elas não conseguem enxergar o potencial que elas carregam, elas não conseguem enxergar a verdade diante delas. Elas apenas se tornam reféns de informações totalmente contrárias ao que de fato elas são. Você é alguém projetado em Deus para ser resiliente, aguentar pressão, aguentar peso, aguentar dificuldade, mas o problema é que as pessoas dizem assim, olha, se você está passando por isso, significa que você fez alguma coisa de errado, você é miserável, você não é merecedor, você errou, você falhou, você pecou, e aí as pessoas vão criando, carregando essa bagaça sabe, irmão, de doença emocional, de lixo, sabe, de informação, e vão sucumbindo. Para de ficar alimentando disso. Olha para a palavra do Senhor, a sua capacidade vem do Senhor, Ele te capacitou a ser resiliente. Ok? Confia no Senhor, descansa em Deus e seja cascadura, seja alguém resiliente, alguém que suporta. Porque não tem a ver com quanto você conquista, tem a ver com quanto você suporta. Então aquele que suportar. A palavra do Senhor vai dizer em vários momentos isso. Em Apocalipse, por exemplo, sabe, a palavra final, a palavra da revelação, diz que aquele que suportar até o fim, aquele que for resiliente, aquele que se reconstruir diariamente. E sabe, querido, você vai enfrentar as dificuldades, você vai enfrentar até as oposições só hoje. Cada dia, ou seja, hoje é o tempo de você se preocupar em ser o melhor que você pode ser. Esquece amanhã, esquece o ontem. O ontem passou, amanhã não existe, é hoje. Só hoje. Amanhã, o próximo hoje, é aquele dia, só hoje. Então todo dia você vai se concentrar naquele dia. Como o próprio Jesus falou assim, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, de beber, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Só hoje você precisa para entender isso e aplicar esse princípio hoje. E amanhã, quinta-feira, for o seu atual presente, o seu atual hoje, então só hoje você vai ser resiliente. Quando sexta-feira for o seu atual hoje, só hoje você vai ser resiliente, firme, constante. E o segredo da constância está na progressividade. Seja sempre constante, resiliente, firme naquilo que é o maior empreendimento de todos. O maior empreendimento de todos. Qual é? Sua vida. Sua vida é o maior empreendimento de todos. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Então, a partir de hoje, entenda isso. Você aguenta, você consegue. Tudo passa. É uma certeza que precisa caminhar junto com você. Tudo passa. Tudo passa. Então permaneça firme. Ok? Você é alguém resiliente. Alguém que tem uma estrutura capaz de suportar as adversidades, as mudanças climáticas, sociais, financeiras. Paulo fala, eu sei viver na abundância, mas eu sei viver também na escassez. Eu sei viver em qualquer que seja o momento, a situação, o cenário, o clima, o solo. Eu sei viver em qualquer ambiente. Paulo está dizendo, porque eu sou resiliente. Eu me adapto em qualquer lugar. Não é o lugar que me muda, eu mudo os ambientes. Ok? Seja resiliente. Em nome de Jesus. Amém.